Das coisas que eu aprendi na vida, e essa eu aprendi especialmente com Henrique Dussel, que você pode acompanhar na internet, um professor fenomenal, talvez o maior filósofo vivo no mundo hoje. Aprendi com ele uma coisa: os povos antes dos indo-europeus, aqueles povos daquelas civilizações comunitárias, até 2500 a.C., esses povos não admitiam a imortalidade da alma. É interessante. E depois os indo-europeus vão introduzir a questão da imortalidade da alma. Povos pré-semitas, os povos comunitários, lembro os egípcios, os sumérios, do Rio Indo, Amarelo, os maias e astecas, todas as civilizações comunitárias, eles admitiam a ressurreição do homem, mas não a imortalidade da alma. É bem diferente uma coisa da outra. O homem, para o indo-europeu, já falei, é composto de uma capacidade de pensar, de decidir, uma capacidade, portanto, intelecto. Esse intelecto provém de uma capacidade que se chama alma. A alma é divina, é algo semelhante aos deuses. Portanto, o homem era um deus que morava lá no céu. Por causa de uma briga lá no céu, ele foi precipitado do céu até a terra. Caindo na terra, se enlameou. Então esse Deus ficou enlameado no barro, que é o corpo. Prisão do corpo. Em grego, corpo é soma. Prisão é sema. São quase iguais. Pois bem, esse corpo no homem é o castigo do homem. O homem passa a vida inteira com uma faina impossível para se liberar do corpo, livrar-se do corpo. Isso é o indo-europeu que faz. Os povos pré-semitas não falavam jamais disso. Jamais para eles o corpo era físico, como para o indo-europeu. O homem, para os povos anteriores, os povos das grandes civilizações, ele nasce, cresce, vive, morre e participa da vida que começa com a morte. Porque a verdadeira vida começa com a morte. Ele ressuscita para a vida eterna, para a vida verdadeira. O indo-europeu, dividindo o homem em dois pedaços, corpo e alma, aliás, é interessante que corpo, para as civilizações anteriores, é a fachada do homem. É a mostração do homem, é a história do homem, é a memória do homem. O corpo, hoje muita gente trabalha com isso, a saúde do homem é humana, não é física. O corpo, como expressão, como história do homem, com todas as cicatrizes, com todos os carinhos, com tudo, corpo não é físico para os povos pré-semitas. Aliás, eles não trabalhavam com a ideia da divisão do conhecimento em física como o tipo de conhecimento que conhece as coisas materiais. Química, a relação entre os corpos materiais. Biologia, como estudo dos corpos vivos. E depois, matemática, etc., como ciências humanas. Tudo bem. Eles não faziam essa divisão. É uma divisão que, inclusive, leva a nada. Hoje, quando se fala que é preciso respeitar a ciência, o método científico, tem gente que fala disso sem conhecer o que é ciência. E pensa que a ciência é capaz de dar resposta a tudo. E a ciência não responde a tudo. Agora, por exemplo, se descobriu que em Marte talvez haja sinais de vida. Que bom! Maravilhoso! O que significa, o que é a vida? Eles sabem que é a vida quando certos elementos são expelidos, são
digeridos quando há reprodução, mas a ciência não sabe o que é a vida. Até hoje a ciência não sabe o que é a vida. Pois bem, esses indo-europeus tratavam o homem como um composto de uma alma imortal, que não pode morrer, porque ela não se adequa às transformações da matéria que é o corpo, e de um corpo que é prisão, que se gruda na alma e não deixa a alma voar livremente. Esse corpo, olhado dessa forma, é aquilo que, aprisionando a alma imortal, estou falando dos indo-europeus, aprisionando o homem dessa forma, não deixa que ele veja a verdade tal e qual. A verdade tem que ser feita através dos 5 órgãos sensoriais, através da imaginação, através da ideação, uma ideia, através da junção de 2 ideias, formando uma frase, depois uma frase mais uma frase formando um silogismo, e assim se monta a lógica, tanto do Platão, Sócrates, como do Aristóteles. Muito bem. Esse conhecimento, essa capacidade de conhecimento chamada alma, para eles, era imortal e era divina. E como é que o homem se liberta desse corpo? Esse que é o problema fundamental para nós no Ocidente. Nós aprendemos demasiado dos gregos essa doença de separar o corpo da alma dessa forma e de pensar que o homem seja um corpo e uma alma. Aliás, responda se você for capaz. Se eu perguntar a você, você tem corpo e tem alma? Você dirá, sim. Pois bem. E quem é o dono do corpo e da alma? Onde é que ele está? Quem é o corpo? Quem é esse dono do corpo? É outra coisa, é um terceiro? Você não vai chegar a conclusão nenhuma. Duvido que você chegue a alguma conclusão se você partir por aí. Pois bem, esse corpo que é prisão do homem, que não deixa ele ser proprietário, se adonar de tudo, esse corpo que é prisão, a gente tem que domar, dominar. O homem como alma tem que ser um dominador do corpo, dono do corpo. Como é que o homem se adona do corpo? Para os gregos, fazendo ginástica. Mulher, para eles, não era humana. Ou era objeto simplesmente do homem, no indo-europeu. Depois foram amenizados por motivos históricos muito interessantes. Pois bem, os rapazes tinham que fazer ginástica no frio, no gelo, mostrar que tinham um rigor total sobre o corpo, para fazer com que cada músculo do corpo obedecesse ao dono, à alma. Segunda maneira de domar o corpo era domar a imaginação que vem do corpo. Não só os sentidos, mas a imaginação também. Como é que se doma a imaginação? Essa louca da casa que de noite sai a viajar nos sonhos. Como é que se doma a imaginação? Ordenando as imagens de acordo com a lógica. Eu faço então ciência dentro do espaço e do tempo. Estabeleço história, geografia, estabeleço ciências. A ciência, nesse aspecto, como a dominação do corpo e da imagem, da imaginação do corpo. Mas o corpo também, ele não me permite fazer matemática. As formas, os números que a alma tenderia por si só pegar livremente, e o corpo proíbe, eu formulo então a matemática como a maneira pela qual, pela alma, eu organizo os números, as formas e as relações. E assim vai. Estou simplificando tudo para que as coisas fiquem melhor entendidas. E quando a alma consegue se desvencilhar do corpo, e aqui na Terra, quando ela faz o esforço maior para isso, essa pessoa se chama filósofo.
aquele que vê a verdade quase como Deus vê a verdade em si mesma. Essa pretensão desse corpo agora que não aprisiona mais, quando a segunda maneira de livrar-se do corpo é através de castigos. Bater no corpo, castigar o corpo. Se o corpo pede pão, está com fome, eu não dou pão, eu faço jejum. Se o corpo pede descanso, eu trabalho. Eu me oponho àquilo que o corpo pede. É a outra maneira. E a terceira maneira, que é interessante, que se a gente olha as religiões oriundas desse jeito, nós vamos ver que naquelas cavernas que os homens se encontravam, ficavam semanas se castigando, simplesmente em jejum e se batendo, alguns morriam fazendo isso, para livrar a alma, livrar-se do corpo. E a última maneira de livrar-se do corpo era a morte. Mas se alguém que a alma não se separa do corpo só porque o corpo morre. Se a alma viveu grudada nos apetites do corpo toda a vida, ela fica tão pesada, tão sem voo, que ela se apodera da alma, e então fica a alma rondando as sepulturas, como aquilo que nós chamamos por aqui de alma penada. Não se libera. Esse jeito de olhar o homem como corpo e como alma tem consequências terríveis na economia, na política, na religião, em tudo no Ocidente. Tem inclusive gente que pensa que, se for cristão, que é pelo sofrimento que a gente alcança a liberdade, a graça. Que Jesus Cristo alcançou a redenção dos homens porque ele sofreu muito. Jesus Cristo sofreu, crucificado, mas é pela ressurreição que Cristo salvou os homens, e não pela dor, pelo sofrimento. É interessante voltar a rever isso, porque a perspectiva indo-europeia de homem, como corpo e como alma, vai impregnar depois toda a nossa compreensão de mundo. É interessante porque que os índios têm uma outra concepção de mundo. Olha as nossas comunidades originárias aqui, que ainda guardam, apesar de toda a influência que sofreram de fora, ainda guardam a concepção de homem unitário, de homem como integral. O homem tem 3 espaços, 3 dimensões para eles. A dimensão do Ba, do Ka e do corpo, no Egito se dizia. O Ba como a dimensão que me permite a capacidade de pensar, de sentir, de decidir, assim vai. A outra dimensão, a capacidade de eu me encontrar com a divindade. A capacidade que eu tenho em mim, como uma espécie de sala de profundidade, onde eu encontro o divino. Isso se chama Ka. E terceiro, o corpo como a história da relação do homem na vida. O corpo é história. O corpo não é físico, nem é corpo do homem. O corpo como a história humana, como a história dele, ele enquanto história. É interessante isso, é outra dimensão. E para eles, a alma não é, se nós falássemos de alma, que eles não falam assim, o homem tem uma dimensão imortal? Não. O homem ressuscita. O homem passa para a vida verdadeira ou não passa para a vida verdadeira. É interessante observar apenas isso. O indo-europeu, para poder ser proprietário, deveria ser proprietário de tudo, ser dono de tudo, inclusive de si próprio, encontrando, porém, em si o pior inimigo, que é o corpo, que não o deixa ser dono, não deixa o homem se apropriar porque o corpo é fraco, o corpo morre, etc, etc, como se isso fosse limite, como se o limite fosse problema, como se a carnalidade humana fosse o contrário do humano, como se a divindade e o divino fosse extra isso tudo. Isso o indo-europeu trabalha. Os povos comunitários
tinha uma dimensão bem mais humana do que essa. Nós voltaremos depois a falar sobre isso. Muito obrigado.